Pastor Nilson Gomes, é um prazer receber o senhor aqui. Amém, obrigado. Prazer é meu. Eu me sinto honrado. Já tínhamos comentado há um tempo sobre essa live, devido tanto à sua correria como à minha, não foi tão fácil. É, Pastor Nilson, se apresenta para nós, por favor. Onde o senhor bom, congrega? Quanto tempo o senhor prega? meu amigo, é o seguinte, eu congrego na Assembleia de Deus Ministério do Belém, na sede central, do Belenzinho, com o pastor José Wellington Bezerra da Costa. A gente tem alguma coisa, alguma não, muitas coisas em comuns, né? Inclusive por ter começado a pregar criança, né? Eu acho que você deve ter começado até primeiro que eu. Eu comecei com 7 anos de idade. E sou quase. Você é baiano, eu sou quase baiano. É, Sério? sou quase, quase. Eu sou nascido em São Paulo, mas nascido e criado em São Paulo, mas sou filho de baiano, né? Meu pai era baiano. E, enfim, essa tem sido a nossa vida desde a infância, pregando, pregando e pregando sempre. E Deus, segundo sua bondade, tem nos ajudado ao longo desses anos de caminhada. Glória a Deus. O senhor tem livros escritos, pastor? Tem o primeiro livro que eu lancei há um ano, né? Igreja Deformada, uma análise da aguda crise do movimento evangélico brasileiro. E estou aí tentando lançar o segundo. Na verdade, os textos já estão prontos, mas por conta dessa pandemia, e terminou atrasando um pouco. Mas estamos na iminência de lançar o próximo livro. Por enquanto, apenas o Igreja Deformada. Igreja Deformada. É pesado esse livro. Eu só vi a capa desse livro, ainda não tive o prazer de ler, mas eu quero ler esse livro. Já fiz uma história Bom, sobre ele aqui também. eu vou enviar para você. Manda seu endereço que eu te envio. O senhor prega desde os 7 anos, então você deve ter aquela experiência que eu tive, de pregar muito em cruzada evangelística, pregar na rua, com a caixinha, caminhão. Sim, muito. Foi muito culto ao ar livre, muito culto. Na época fazia muito culto, ponto de pregação que falava, né? Hoje mudou muito os termos que a gente usava naquele tempo. E eu falando assim, até parece que a gente é velho, né? Mas é Começamos que novo, é por isso. mas a gente tinha muito aquela coisa dos pontos de pregação. Então eu preguei muito em pontos de pregação. Tinha um irmão, o irmão Benedito, ele já é falecido, era um senhor, na época ele já era um senhor, né? Um homem de Deus, um homem de oração, muito respeitado por todos nós. E ele tinha muita dificuldade, ele tinha dificuldade com dicção. Era difícil uma pessoa que entendia o que ele falava. E eu ficava sempre com ele, eu criança, e onde ele estava, eu estava junto com ele. E ele dirigia um ponto de pregação, e ele dizia que eu era o segundo dele nesse ponto de pregação. Oh, meu Deus. Aí ele cantava os hinos da harpa, ele colocava aquele aqueles discão vinil, né? Que era só o solo dos hinos da harpa. A gente não tinha instrumentista, então ele colocava lá na vitrolinha para tocar. Aí ele cantava os hinos com acompanhamento ali daquele solo, aquelas guitarras havaianas que eram soladas pelo disco, do disco vinil. E aí cantava os hinos, tal, dava algumas oportunidades ali, e depois me chamava para pregar. Eu pregava com ele. Rapaz, quando eu comecei também, 5, 6, 7 anos, com 5 anos eu fui batizado no Espírito Santo. Então, com 6, 7 anos, eu já pregava cultos de crianças, congressos de crianças. Mas também tinha, na Bahia, lá em Ilhéus, irmãos, e quando vocês, em vez de você perder tempo mandando eu desativar comentário, você não comenta, é só não olhar os comentários. Lá na Bahia, a gente chamava de culto público. Culto público. Colocava caixinha na porta de um irmão, na porta de uma irmã, e ali, meu irmão, eram os hinos da harpa, eu sentava no ombro do meu pai tocava guitarra, e o ombro do meu pai pregando. E descia a lenha. E a mensagem era muito: Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Então, é bom a gente falar sobre isso, pastor, porque o evangelho urbano precisa voltar a ser praticado. Cristo cumpriu o ministério urbano, os apóstolos cumpriram o ministério urbano,
E algumas regiões é mais fácil cumprir o ministério urbano. Um exemplo aqui em Goiânia, eu me lembro que é mais fácil você ir para uma rede social e pregar, porque no tempo dos meus avós a gente ia para a praça e pregava, as pessoas nos ouviam com respeito. Hoje, a gente pega a internet e prega. Podemos alcançar, podemos influenciar milhões e milhões de pessoas ao mesmo tempo. Lá no meu canal do YouTube mesmo, eu ouço vários testemunhos de pessoas dizendo que estão voltando para Jesus, estão voltando a crer em Deus, ou começando a seguir o evangelho através de uma pregação que eu postei. Mas mesmo assim, mesmo as redes sociais nos ajudando, a gente ainda precisa voltar a pregar publicamente. Então tem algumas cruzadas abençoadas que alguns irmãos do Nordeste a gente tem coragem de me pôr para pregar. O que o senhor pensa disso? A pregação pentecostal tem essa característica, uma pregação evangelística e urbana. Os reformados nem sempre encararam isso, né? Os avivalistas, mesmo reformados, pregadores avivalistas, Inglaterra, por ali, pregavam, praticavam o evangelho urbano. Mas depois que chegou no Brasil, isso se limitou um pouco, pelo que eu sei. Aí os pentecostais mudaram isso e chegaram pregando nas esquinas. Hoje, qual a sua visão sobre isso, pastor Nilson? Nós temos praticado ainda isso? Pode parar para pregar só na internet ou dá para equilibrar os dois? O pastor Eliseu, mudou bastante, né? Os tempos mudaram muito, a dinâmica da própria igreja em si mudou. Nós mesmos pentecostais mudamos muito na dinâmica, o modus operandi, por assim dizer, também mudou bastante com relação à pregação pública, né? Cultos ao ar livre, praças e etc. Uma das características do movimento pentecostal no Brasil foi exatamente essa coisa da pregação evangelística e de forma pública, que começamos nas periferias, pontas de feira, começamos aos arredores, a mensagem pregada por homens muitas vezes até leigos, né, nas primeiras décadas das Assembleias de Deus, eram pregações que se davam nas lavouras, nas praças, nos campos de plantação de café, nas roças, plantadores, eu até uso uma expressão, pé rachado, cortador de cana, né? E foram essa gente que foi pregando o evangelho de forma pública, de forma mais inclusiva, no sentido de dizer assim para o pobre, para a dona de casa, para o pedreiro, para o trabalhador mais braçal, a classe pobre da nossa nação, dizer assim, olha, o reino chegou, o reino é para todos e você pode vir também, e o Espírito Santo vai te batizar, Jesus vai te batizar no Espírito Santo, e você vai ser um homem de Deus e vai ser usado também, uma mulher de Deus, e vai ser usada na pregação do evangelho. E as pessoas se sentiam entusiasmadas com essa mensagem. E isso foi uma explosão nas primeiras décadas no Brasil, né? E um dos grandes segredos da explosão pentecostal no Brasil. Agora sim, o pastor Eliseu, eu tenho uma tese, vou chamar de tese. Eu tenho uma tese comigo, até falo um pouco sobre isso no meu livro, que eu encaro esta expressão pregação pentecostal ou pregador pentecostal para além da nomenclatura e da rotulação. Porque o que nós temos visto ao longo dos anos, e mesmo dentro do próprio ambiente do movimento pentecostal, foi dado esse nome, movimento pentecostal, grupo pentecostal, mas por uma questão mais estética, pelo jeito de pregar, de se expressar, pelo reconhecimento social. Exato. Como é que eu diria também? Pela questão da notoriedade dos dons, principalmente do ser batizado no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, né? Só que eu faço uma leitura um pouco mais, como é que eu diria? Um pouco Geral, mais radical. abrangente, radical. Isso, um pouco mais radical, abrangente, mais geral, nesse sentido. Na minha singela opinião, pregação pentecostal, pregador pentecostal,
está muito para além dessa questão de Nomenclatura nomenclatura, de pentecostal. rotulação, que muitas vezes nós somos chamados de pentecostais mais com uma conotação pejorativa do que Pejorativa. com reconhecimento do que, de fato, nós cremos, da teologia que temos, da mensagem que cremos e que pregamos, né? Porque eu parto do pressuposto de Atos dos Apóstolos, né? Qual foi a grande ênfase da mensagem em Atos dos Apóstolos? A Cristo e a grande cruz. ênfase da mensagem de Pedro em Pentecostes foi Cristo. O Cristo crucificado e que agora está vivo. A grande ênfase de Pedro em Pentecostes foi a ressurreição. Se a gente pegar ali o sermão de Pedro entre os versículos 14 a 36 do capítulo 2 de Atos, é impressionante a quantidade de vezes que Pedro repete a palavra ressurreição. A grande ênfase é a ressurreição. Ele está vivo. Jesus ressuscitou, ele vive. E assim, uma coisa é a gente falar da ressurreição de Cristo hoje, né, que muitos crentes nem dão muita importância mais. Você falar que Cristo vive, ele fica com cara de paisagem para você. E há 2000 anos, você falar que aquele nazareno que apanhou, que foi publicamente espancado, pendurado numa cruz, entre dois ladrões, e agora você começar a falar que esse cara vive, que ele ressuscitou, que ele está vivo, e ele mandou eu pregar que ele vive e triunfou sobre a morte e está vivo, isso era pôr a cabeça a prêmio, era correr risco de ir com o pescoço para a guilhotina, né? Então eu parto daí, que pregação pentecostal, o que é uma pregação pentecostal, o que é um pregador pentecostal, está muito para além dessa coisa institucionalizada, burocratizada, teologizada, essa coisa de nomenclatura, de rótulos para grupo. Eu entendo perfeitamente que se faz necessário, por um estudo, a título de estudo, de pesquisa, você precisa fazer as separações. História da igreja. A história da igreja. Então você analisa os grupos históricos, os grupos tradicionais, e aí você vem o grupo pentecostal, tem os grupos neopentecostais, e daí por diante. Mas numa linguagem mais pastoral e bíblica, pentecostal, pregação pentecostal, pregador pentecostal, é todo aquele que aceita o desafio de levantar a bandeira da cruz e anunciar que Cristo vive e essa mensagem continua atual. Como você referiu Atos 2, é interessante isso. Os tópicos principais da mensagem de Pedro em Atos 2 é a ressurreição, e logo quando ele fala da ressurreição, ele conecta o senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo. Porque se a gente prega a ressurreição, automaticamente a gente mostra o efeito do pecado, mas mostra o poder do Salvador. Porque se a gente pregar só a cruz, só a morte, qualquer um pode morrer. Se Jesus não ressuscitasse pelo seu próprio poder, porque a Bíblia fala que foi pelo poder do Pai, pelo poder do Espírito e pelo seu próprio poder. Se Jesus não ressuscita pelo seu próprio poder, ele seria mais um Marte. Porque desde o Antigo Testamento tem morte de alguém pendurado no madeiro. Então ele seria mais um Marte. A gente parar na crucificação é uma mensagem completa. A mensagem pentecostal é a mensagem que traz fervor no coração do crente e esperança para o coração do ímpio através da ressurreição de Cristo. Porque se ele não ressuscitou, não é se ele não morreu, é se ele não ressuscitou, nossa fé é vã e a gente não é salvo. Paulo disse isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Então, Pedro prega ressurreição e senhorio, sempre. Ressurreição e senhorio. Se eu prego a ressurreição, eu estou mostrando que ele é mais poderoso do que o pecado e mais poderoso do que a morte. Porque o pecado mata. A morte mata. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Logo, se a morte não o segurou, ele venceu o pecado e ele era santo. A morte não pôde retê-lo. Pedro diz isso em Atos 2. E a outra parte é o senhorio de Cristo na centralidade da mensagem pentecostal. E hoje, não chame de pregador pentecostal ou não chame de pregador. Quando eu falo pentecostal aqui, pastor Nilson, eu concordo contigo, que a visão tem que ser mais abrangente. Mas hoje, eles nos colocam, principalmente os reformadinhas, que são os web crentes, não são os reformados de respeito, mas calvinistas, cessacionistas, neocalvinistas, neopentecostais,
são considerados pentecostais, ou os pentecostais colocados no mesmo pacote daqueles que não pregam o puro evangelho. Entendeu? Não pregam o puro evangelho. E aí coloca todo mundo no pacote. A gente não pode fazer isso. Isso é desonesto. Agora, se você se diz pentecostal e não prega a mensagem do senhorio de Cristo, você não é pentecostal nem bíblico. Estou dizendo você, é o contexto geral, né? Quem está assistindo. Porque se Cristo e o seu senhorio não é apresentado, isso não é evangelho. Jesus é o Senhor. A salvação se dá quando eu me submeto ao seu senhorio. É a confissão de que ele é Senhor, Romanos 10, com o coração crendo que ele é e com a boca confessando que ele é o Senhor. O ladrão na cruz, Senhor. A mulher de João 4, Senhor. Então, os pregadores pentecostais, hoje, a título de nomenclatura e para respeitarem a história que temos, devem sim, eu concordo contigo, voltar a pregar a cruz, voltar a pregar a ressurreição. Mas eu vinha pensando, acabei de dar uma aula aqui na igreja, que eu dou aula aqui toda quarta, e a gente, capítulo por capítulo da Bíblia, chegamos em Números 21 a 24 hoje. E uma coisa eu fiquei pensando, você comentou comigo, o que caracteriza a pregação pentecostal, a originalidade da pregação pentecostal, é que a pregação pentecostal deveria ser caracterizada por isso, como o senhor disse, pela cruz, pela ressurreição e pelo senhorio de Cristo. Mas de que fonte, pastor? De que poço esse povo tem bebido? Eu fico me perguntando. Eu vejo um camarada que se diz pentecostal, que nem assembleano é, e não tem nada de pentecostal, mas posta 30 dias de agenda. Se você quiser, porque você mora em São Paulo, uma grande metrópole, se eu quiser, a gente posta uma agenda de 30 dias seguido, pregando manhã, tarde e noite. Mas eu me pergunto, pastor Nilson, e o compromisso com a igreja local? E o compromisso com a família? Os camaradas pensam que a ostentação deles nas redes sociais credenciam o ministério deles. Só que quando você vai ouvi-los, gritam muito, comunicam pouco. Já manda fechar a Bíblia. Fecha a Bíblia porque vamos decolar. Para mim, esse tipo de gente é a vergonha do pentecostalismo. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho disso também, para eu não ficar sozinho nesse barco. O pastor Eliseu, eu tenho uma mensagem que eu... Assim, uma não, né? Várias mensagens eu tenho comentado sobre isso, esse ponto que você tocou aí, com relação a nos colocar no mesmo pacote. E tem uma delas, eu até fiz um recorte e coloquei apenas esse trecho no meu canal no YouTube, que é falando exatamente sobre isso. A gente está no meio de um fogo cruzado. De um lado, são dois extremos. De um lado você tem alguns teólogos reformados, radicais, ultracalvinistas, radicais. Ultra, eu falei neo, mas é ultra. Exatamente. E nos nivelam por baixo. Eu até ouvi um camarada aí, um tempo atrás aí, ele usou exatamente essa expressão. Ele disse assim: todo pregador pentecostal é burro. Usou essa expressão na pregação dele. Todo pregador pentecostal é burro. Todo pastor pentecostal não sabe o que é um sermão expositivo. E é claro que eu pessoalmente me senti chateado, porque eu sou um pregador pentecostal, sou um pastor pentecostal, e eu amo o sermão, amo o sermão escrito, amo o púlpito, amo a exposição bíblica, paro diante de uma mensagem bíblica bem elaborada, eu sou apaixonado por isso, né? E dizer que todo pregador pentecostal é burro, que todo pastor pentecostal não sabe o que é um sermão expositivo, isso é, no mínimo, uma arrogância, né? E uma prepotência no sentido de querer achar
que a homilética ou a hermenêutica é propriedade ou é monopólio de um segmento ou de uma estrutura teológica ou construção teológica específica. E no meu livro eu coloco isso. 3 coisas eu comento no meu livro. O louvor não é dos batistas, em Atos todos louvavam. A homilética não é dos presbiterianos, em Atos todos pregavam. E o Espírito Santo não é dos assembleanos, em Atos todos foram cheios do Espírito Santo. Né? Então, qual que é a questão? Como eu ia dizendo, de um lado você tem esse extremismo, né? que nos apertam e nos nivelam por baixo, como você bem colocou. Do outro lado, nós temos a banalização do movimento pentecostal, a vulgarização do movimento pentecostal. E, infelizmente, assim, eu não estou aqui, como você também não está, nós não estamos aqui para falar mal de A, B ou C, para criticar pregador fulano, beltrano ou cicrano, longe de nós fazer uma live para isso, né? Mas é necessário que se diga que, infelizmente, nós temos vivido um momento hoje de ostentação. Pregação terminou se transformando aí num meio de como eu galgar aí a minha popularidade, ter prestígio, conseguir milhares de seguidores nas minhas redes sociais. O púlpito é um mero palco onde eu dou o meu show, faço a minha apresentação e daí por diante. Quando nós fomos chamados para deitar a nossa vida em linha de fogo. Nós, pregadores do Evangelho de Jesus Cristo, e aqui esqueça agora pentecostal, tradicional, se somos pregadores do Evangelho, nós, como pregadores do Evangelho, fomos chamados para deitar a nossa vida em linha de fogo. E você pontuou perfeitamente aí essa questão da vida com Deus, né? Em Atos 4, capítulo 4, versículo 13, o texto bíblico diz que quando Pedro e João terminaram de falar perante o Sinédrio, Atos 4 e 13 diz isso, que o Sinédrio, ao ver a intrepidez de Pedro e João, eles ficaram admirados e reconheceram que haviam eles andado com Jesus. Então, Jesus não está interessado em pregadores, ostentação, não está preocupado se a minha agenda está fechada do dia 1º ao dia 31, não está preocupado se eu estou nos grandes e megas congressos pelo Brasil ou pelo mundo afora. Ele está procurando homens que queiram andar com ele. E eu sempre tenho pregado e dito isso, que se eu pregar e eu não passar no teste dos teólogos, se eu pregar e eu for reprovado pelos exegetas, se eu pregar e eu não passar no crivo dos religiosos de plantão que ficam avaliando a pregação, quantos S's que o pregador atropelou e quantos R's ele comeu, mas se eu pregar e um só crente sair dizendo, eu ouvi esse pregador e tive a impressão que ele andou com Jesus, eu me darei por satisfeito. Então, eu prezo muito por essa coisa da família, como você comentou, eu moro em São Paulo, na capital paulista. Se eu for dar ouvido a todos os convites que eu recebo, eu pregaria 3 vezes por dia, os 30 ou 31 dias do mês, né? Mas desde quando eu comecei, porque eu apesar de pregar desde os 7 anos, mas eu sempre tive uma atividade local na igreja. E solteiro ainda, comecei a pastorear a igreja, ainda solteiro. Casei e continuei pastoreando a igreja. Pastorei 7 igrejas, 2 no campo missionário. Para itinerância mesmo, eu fui sair em 2007. Foi em 2007 que eu fui sair para itinerância, quer dizer, tenho 13 anos, então, como itinerante, propriamente dito. Mesmo assim, nesses 13 anos, teve aí 2 intervalos que eu voltei por um período curto, pastorear a igreja, uma delas, inclusive, no campo missionário, como já mencionei. E eu estabeleci como filosofia para o meu ministério. Só prego final de semana, eu tenho que dar atenção à minha família, eu tenho que estar na minha igreja, eu tenho que prestar conta para o meu pastor, eu tenho que ter um envolvimento com a minha igreja local, eu tenho que ter uma atividade dentro da minha igreja local. E eu penso que esse é o caminho. Eu acho que essa coisa Esse é o de caminho. sair por aí assim, como se fosse perdão a expressão, um cachorrinho sem dono, eu acho que não cai bem para um pregador do evangelho. Eu ouço demais
ouço e leio jovens falando, ainda vou estar no cartaz com o senhor, ainda vou estar no mesmo púlpito que o senhor. Porque o cara não deseja estar servindo a igreja dele, antes de estar fora. Pastor Nilson, eu não posso querer servir a igreja no modo geral se eu não sirvo a minha igreja local. E um dos melhores meios para que eu possa ser uma bênção para a igreja no geral é eu começando servindo a minha igreja local. Eu disse ontem numa live, é a minha igreja que discerne ou me ajuda a discernir o meu ministério específico. Quem discerniu o chamado de Josué foi Moisés e o povo. Atos capítulo 6, quem discerniu o chamado de Estevão foi a multidão de discípulos. Atos 13, para o destaque de Barnabé e Saulo, o Senhor falou com a igreja que servia ao Senhor, onde haviam vários mestres e profetas, e a igreja discerniu e enviou Barnabé e Saulo. Então, os camaradas não servem na sua igreja, não cooperam com seu pastor e sua igreja, e anseiam estar em grandes congressos com nomes em cartazes. Então, eles não são servos. Eles querem subir sem antes descer, eles querem ter oportunidade sem preparo. Você pode ter oportunidade sem preparo, mas você não pode ter certeza do sucesso e de que cumprirá a sua chamada conforme Deus queria que você cumprisse. E o melhor preparo para que a gente se desenvolva no ministério externo é aqui dentro da tenda em Siló, Samuel servindo Eli. Samuel começa servindo ao Senhor perante Eli. Josué começa sem se afastar da tenda. Você pode ter muitos mentores, mas você precisa ter um pastor. Um pastor. Então eu tenho o meu pastor, que sabe onde eu prego, que sabe que eu estou na igreja na ceia, sabe que eu estarei na reunião de obreiro, sabe que na quarta eu cumprirei minha missão de dar aula aos meus irmãos aqui na igreja, sabe que eu irei e voltarei. Mas essa geração de turistas da fé envergonha esse título de pregador. E a gente fala aqui, não é no sentido de crítica, porque se você pratica isso, a carapuça servil pega. O que a gente está falando aqui é para prevenir muitas pessoas que estão nos ouvindo, aprendendo com a gente, porque a gente tem para ensinar. Óbvio que a gente tem aprendido, mas o que a gente viveu até aqui, a gente tem que passar para vocês. Ensinar, gente, é um método de aprendizado. Então eu estou falando aqui, ao mesmo tempo eu estou aprendendo. Isso, pastor Nilson, rouba a originalidade, tanto da pregação pentecostal, quanto da pregação em geral. Essa falta de compromisso com a igreja local. É o cara que é chamado de pastor, mas não tem cheiro de ovelha. O cara que decora uma mensagem, prega ela o ano inteiro. Por quê? Porque ele não bebe de uma fonte pura. Ele não consegue sentar para estudar e ler a Bíblia para se alimentar. Ele lê a Bíblia para fazer esboço. Só, ele não consegue dizer, Deus está falando comigo. Isso aqui está mudando o meu caráter, isso aqui está alimentando a minha alma. Ele não senta para ouvir o pastor dele pregar. Então, é complicado esse tipo de gente ter conteúdo para passar aos outros. Agora, fala com a gente um pouquinho. Não sei se você comenta sobre isso no seu livro. A pregação pentecostal versus estilo. Versus estilo. Infelizmente, a pregação, o pregador pentecostal, na verdade, assim, houve terminou se popularizando entre nós uma ideia, né? Um senso comum, onde se acredita que a pregação é pentecostal quando o pregador engrossa a voz, cumprimenta os irmãos já com aquela voz bem rouca, grossa,
E já na saudação ali, ele já dispara uns 50 versículos um atrás do outro e acelera a fala e tal. E opa, esse é um pregador pentecostal. Eu tava E numa eu, igreja junto com o pastor Júnior Trovão e me perguntaram, pastor, se ele é o Trovão, você é o quê? Eu falei, o Faísca. Imagine eu com aquela voz. Não conta nunca. Continue, meu amigo. Desculpa. então, veio muito essa concepção, esse conceito, né, de que pregador pentecostal, o cara que é pentecostal mesmo na mensagem, ele tem que chegar e arrancar, dar aquela arrancada, aquela puxada, senão ele não é. Eu tenho uma certa dificuldade. Exato. Senão ele não é pentecostal. Eu sinceramente tenho uma certa dificuldade de entender, não sei o que você vai me dizer disso, mas eu tenho dificuldade de entender quando você vai pregar, aí você traz uma mensagem reflexiva, você prega aquela mensagem reflexiva, tal. Aí Lá terminou vem. o culto, os irmãos dizem assim: foi bom, a palavra boa, mas ele não é pregador, né? Ele é ensinador. Ele é ensinador, ele não é pregador, né? Aí vem o outro e pá, 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 pá. Às vezes não falou nada com nada, mas ele pá, 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 segurou na cabeça do microfone aqui e correu para lá, correu para cá e soprou e falou e falou e falou. Aí o cara, esse é pregador. Esse é pregador e dos bons. O homem é fogo puro, é tocha pura. Aí já cai para os clichês e para a gíria. Existe uma gíria aí, pentecostês. Não vou chamar de pentecostal, não. Uma gíria pentecostês. Pentecostês, legal. Que se a gente começar a falar com essa gíria pentecostês, eu garanto para você que a gente faz isso um dialeto. A gente tem um dialeto pentecostês que a gente consegue falar desse dialeto e a pessoa que está do nosso lado, que não é crente, que nunca foi numa igreja, ele nunca vai entender o que a gente está falando. Entendeu? Então, eu tenho essa dificuldade. Assim. Aí eu fico me perguntando, mas o que é ensinador e o que é pregador? Porque eu acredito no seguinte: quem prega, ensina. E quem ensina está pregando. Se a gente olhar lá para o ministério, a vocação ministerial, como Paulo escreve na carta aos Efésios, capítulo 4, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para... É interessante que naquele texto que Paulo escreve, ele coloca mestres, pastores e mestres. Você vê que está ligado as duas coisas, pastores e mestres, porque quem pastoreia está ensinando. E quem ensina está pastoreando. Mesmo que você não seja um pastor local, mas você, de algum modo, você está pastoreando. Então, eis a necessidade aí de que a mensagem tem que ser inteligível, a mensagem tem que ser compreendida. Então, essa coisa do estilo, e assim, tem que ser de forma muito, muito cuidadosa, separado mesmo essa questão do estilo. De forma muito cuidadosa, porque não é o estilo que vai determinar o conteúdo, não é o estilo que vai determinar a mensagem. Eu posso pregar num estilo explosivo, e eu tenho um estilo explosivo de pregar, eu posso pregar num estilo explosivo e ter uma mensagem 100% bíblica, absolutamente bíblica. Posso pregar também num estilo bem lento, bem calmo, e ter uma mensagem absolutamente bíblica. E posso também pregar calmo e não falar nada com nada. E posso pregar explosivo também e falar também nada com nada. Então, essa coisa precisa ser muito bem estudada, muito bem analisada. Como você acabou dizendo, essa coisa tem que ser muito estudada e analisada. Olha só, Mateus 28. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinando as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Acho interessante que a gente primeiro, né, batiza para depois ensinar. A Bíblia manda ensinar para depois batizar. Aí o versículo 20 diz, ensinando-as a guardar. Olha só, versículo 19, ensinai as nações. Versículo 20 diz, ensinando-os a guardar. Então você ensina e você ensina a guardar. Ensinar, você pronuncia. Ensinar a guardar já é um acompanhamento. Um acompanhamento com aquele a quem você
Ayame Rodrigo, você tá incomodado, irmão? Eu te retiro aqui, ó. Ocultar vídeo de Ayame Rodrigo, então. Então falou, meu filho. Tá incomodado? Tchau. Deixa eu só tirar um bestalhado aqui. Aí, ocultar. Lucas, pastor, o senhor falou, né, a pregação, o ensino, isso tem que ser analisado. Sabe o que eu acho legal também? Quando alguém prega uma mensagem, tipo Alain Brizotti, Neto Andrade, mais calmo, mais explicativo para nós, alguém fala assim, hoje Deus falou na brisa. Eu não entendo, eu não consigo compreender essa coisa, sinceramente. Amanhã Deus vai falar no fogo. Entendeu? Aqui. Neto Andrade, Lucas tu 20. me largou. Tá por Você aí. me abandonou. Ele tá enchendo o saco da gente. Lucas 24, 47. Em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Marcos diz ensinar, Mateus diz ensinar e ensinando a guardar. Quando a gente chega em Lucas, que ele dá mais detalhes, ele diz pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. Então aqui vai o que deveria ser, pastor Nilson, o que deveria ser ensinar e pregar. Onde está a diferença de ensinar a pregar? O ensinar à luz da Bíblia é eu tendo um acompanhamento, eu acompanhando o discípulo, eu ali lado a lado com o discípulo, expondo as doutrinas aos discípulos. Então, ensinar aqui, ó, o pastor mestre, pastor e mestre, porque o pastor prega e ensina. Agora, o pastor, ele cuida e ensina, é mais original. Pastor mestre, ele cuida e ensina, ele discipula, ele caminha junto, ele está ali com a igreja, ele tem uma certa relação com a igreja, ele é um ensinador. Agora, nem sempre, e isso é o que deveria ser, nem sempre a pregação está dentro do ensinar, nesse contexto do ensino. A pregação pode ser simplesmente isso aqui, ó, arrependimento e remissão dos pecados. Se arrependam dos seus pecados. Jesus liberta. Se arrepende e você, ao morrer, vai encontrar com Cristo. Se arrepende e quando a trombeta tocar, você ouvirá o toque. Aqui é uma pregação. Agora o ensino. O que é o arrependimento? O que é a remissão do pecado? Por que Jesus mandou pregar em seu nome? Aqui sim está a diferença. Não no estilo, mas no modo de se apresentar o conteúdo. Consegue me entender, pastor Nilson? Sim, sim. Eu posso chegar numa praça e não ensinar. Eu vou chegar numa praça e pregar. Se arrependam, se arrependam, se arrependam. Agora, na igreja, eu posso pregar a mensagem do arrependimento, ao mesmo tempo ensinando o que é o arrependimento, o que é a remissão de pecados. Eu acho que essa deveria ser a única diferença entre o pregar e o ensinar. O pregar na rua, momentaneamente, 5 minutos eu prego. Ensinar não se ensina em 5 minutos. É um acompanhamento de vida. Deveria ser essa a diferença. Exatamente, porque assim, aí você tem também um fator aí do evangelista. Por exemplo, o evangelista, tipo veio evangelista. Esse tipo de mensagem que você está citando como exemplo, que você está citando como exemplo, que é arrependei-vos e tal, é uma mensagem evangelística. Você está numa praça, você tem uma veia evangelística, uma mensagem evangelística, que era, por exemplo, um pregador que eu sou apaixonado por ele, acompanho ele desde menino, e fui até na casa, saí daqui para ir na casa dele lá nos Estados Unidos, que é o Billy Graham, que a mensagem dele era essa mensagem. Simples, curta, objetiva, 25 minutos, 30 minutos no máximo, com essa objetividade. Mensagem objetiva, com essa direção. Arrependei-vos, decida, toma uma decisão por Cristo e tal, vem à cruz, essa coisa toda. Né? Que é uma outra confusão que a gente tem com relação à mensagem evangelística. Você pergunta o que é uma mensagem evangelística. Poucas pessoas sabem discernir o que é uma mensagem evangelística na nossa igreja hoje. O que é o pregador, o que é o evangelista. Eu nem gosto de falar o pregador itinerante, eu gosto de falar o evangelista itinerante. Mas o que é o evangelista itinerante? Né? Agora, assim,
essa separação, como você bem colocou aí, essa distinção tinha que ser assim mesmo. Tinha que aprender, porque assim, o ensino, você tem uma coisa mais específica, um tema mais específico, uma abordagem mais específica, uma dinâmica bem mais específica na questão do ensino, né? Agora, na pregação mesmo, você tem a pregação evangelística, né? Como você citou o exemplo aí da rua, da praça, do arrependei-vos e tal, mas você também tem a pregação de culto na igreja, para os crentes, né? Que não é um ensino Que ensina, necessariamente, mas é uma mas mensagem ensina. que carrega ensinamento, que traz uma Porque luz, que tem traz uma conteúdo. iluminação bíblica para o povo que ouve. Então, são detalhes que muitas vezes a gente termina perdendo, deixa passar, e muitos dos nossos crentes, Mas é movidos importante por essa falar. coisa do oba-oba, e pelo movimento, e pela sensação do momento, do receba, e sentir arrepio, e hoje o culto foi tremendo, e tremeu as paredes e tal, muitas vezes a gente deixa passar. E assim, eu não estou negando o fato da emoção, do culto pentecostal, Nem que eu eu. acho que é isso mesmo. Os crentes têm que se alegrar mesmo na igreja. O culto nós não estamos numa missa, nós estamos num culto e alegre, e os crentes se alegram e chora mesmo, e pula mesmo, e canta e celebra. É uma característica assim, dos cultos pentecostais nesse sentido. Então, eu não estou negando isso. O que temos que tomar cuidado é com essa banalização que está, porque virou um histerismo coletivo e uma apresentação de show de alguns pregadores que estão mais para... É stand-up que fala esse pessoal aí É, tá mais para isso do que para pregador, né? Então, são essas coisas que a gente precisa observar e convidar o nosso povo. Volte, gente. Volte à originalidade da mensagem, volte à originalidade do evangelho. Vamos resgatar aí essa coisa da centralidade de Cristo, da mensagem pentecostal, do fervor pentecostal. pastor Nisso, tem muitos pregadores ouvindo a gente. Deixa uns conselhos, um conselho ou alguns conselhos para esses jovens pregadores que estão iniciando aí na carreira da pregação, do ensino, do louvor também, querem simplesmente ser instrumentos vivos para o reino de Deus na terra. Ô, pastor Eliseu, eu penso que um dos grandes conselhos, nós já até comentamos aqui, e você falou muito bem dessa questão, que eu não tomaria, se fosse eu assistindo no lugar desse pessoal que está com a gente aí, que é um público bem expressivo, eu não tomaria por exortação nem por correção, tomaria por conselho. Quando você disse aí do congregar, eu penso que um primeiro conselho que eu poderia dar aqui, seja fiel à sua igreja, coopere com o seu pastor, seja obediente a ele, sirva, tenha o prazer. Porque, pastor Eliseu, eu sinto muita alegria quando eu recebo uma ligação para pregar. Ô, pastor Nil, sou aqui da Bahia, sou aqui do Ceará, sou aqui não sei de onde, o senhor pode vir aqui tal dia. Eu fico feliz, maravilhado com o convite e vou com prazer. Mas eu fico muito mais alegre, muito mais feliz quando eu chego na minha igreja, que o pastor Zé Wellington fala para mim assim: meu filho, prepara a mensagem aí para o culto de doutrina da semana que vem. Então, filho, ó, essa semana eu quero que você pregando aqui no domingo. Ó, o congresso dos jovens esse ano é com você. Isso para mim, e mais feliz ainda de saber que a igreja onde eu congrego, a igreja onde eu sirvo, gosta de me ouvir. Gosta, tem É prazer quando o isso pastor aí. fala, vamos ouvir o pastor Nilson falar, eles glorificam. E eu fico feliz com isso, saber que a minha igreja gosta de me ouvir. Tem prazer de me ouvir. Então, sirva a Glória a Deus em Deus. sua igreja, congregue com o seu pastor, esteja disposto, Concordo. se disponibilize a ele, diz, pastor, estou aqui à sua disposição, e sirva, e você vai ter sucesso sempre. Sucesso não pela ótica humana, mas sucesso pela ótica divina. Você vai ter Sim, sempre sucesso diante de Deus, né? Servindo a sua igreja local, servindo o seu pastor. Procure andar com Deus, a sua vida com Deus, né? John Stott é quem dizia isso. John Stott dizia que a vida precede o sermão, né? Antes do sermão tem a vida do pregador. E nós estamos vivendo concordo. um cenário, um momento do evangelho, da igreja evangélica brasileira, que muitos têm dissociado a vida do ministério. No púlpito ele é uma coisa, mas nos bastidores, os porões dos bastidores da alma dele,
uma sujeira horrível. Não é à toa que nós estamos vivendo uma explosão de escândalos um atrás do outro. Então, cuide da sua vida espiritual, cuide da sua devoção, do seu momento com Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse isso. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Olha a ordem. De ti mesmo e depois da doutrina. Primeiro, antes da mensagem, tem uma vida, tem um pregador, tem um caminhar com Deus, tem um andar com Deus. Eu repito o que eu falei aqui. Deus não está à procura de artistas e nem de celebridades. Deus está à procura de homens e mulheres que sejam dispostos a andar com Ele. Então eu penso que eu ouvi o Billy Graham falar sobre isso numa entrevista. Eu visitei a casa dele em 2016, janeiro de 2016. Ele ainda estava vivo ainda. Fiquei todo feliz por isso. E Billy Graham ele falou em 1970 num congresso em Londres para 600 ministros. E ele repetiu a fala dele de 1970 em 2010, quando ele já estava com 92 anos. Uma jornalista perguntou para ele: se você tivesse que começar tudo de novo, o que você mudaria no seu ministério? E ele falou: se eu tivesse que começar tudo de novo, eu oraria mais e estudaria mais. Pregaria menos, oraria mais, estudaria mais. Se Deus me desse 3 anos de ministério, 2 desses anos eu gastaria só orando e me preparando, orando e estudando. E 1 eu utilizaria para a missão ministerial. Isso marcou Glória a Deus. Na minha vida e no meu coração, e eu sempre que tenho a oportunidade compartilho. Então, se eu posso dar um conselho, eu penso que seria esse aqui para os nossos queridos pregadores, pregadoras, cantores e cantoras que estão aqui com a gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. O senhor tem um livro para apresentar para a gente? O seu livro? Não tenho aqui, rapaz. Meu livro esgotou e eu não tenho. Nem o meu está aqui na minha prateleira. Mas é Igreja Deformada. E, na verdade, assim, eu estou recomendando que as pessoas entrem no site da editora, que é do meu amigo, o diretor é o meu amigo pastor Bruno Andrade, você deve conhecer. Ele mora nos Estados Unidos e ele é o diretor da editora. Então, eu estou sempre indicando a editora, porque comigo já esgotou, eu não tenho mais livros. Eu vi que a irmã dele estava aqui com a gente. Como é o nome dela, gente? Escapou o nome da menina aqui agora. Ó. Eu vi ela aqui agora com a gente. A editora é Editora Alive, se escreve Alive, mas se lê Alive. Editoraalive.com.br. Entra lá, faz o pedido, ou então pelo site da Amazon. Também pode adquirir pelo site da Amazon. O seu Instagram é PR Nilson Gomes. É a Bianca está aqui ó, com a gente, a irmã do Bruno. Deus abençoe, Bianca. O meu Instagram é nilson.gomesoficial. Nilson.gomesoficial. Queridos, sigam o Instagram do pastor Nilson Gomes. Tem muitos conteúdos lá que eu tenho lido, tenho sido tremendamente edificado. Pastor Nilson, muito obrigado, tá? Eu que agradeço, esse meu amigo. Aqui abençoado. Eu que agradeço, muito bom. Admiro o seu trabalho, o seu ministério. E estamos juntos aí na caminhada. Obrigado, amigo. E lutando pela mesma causa, que é a causa do reino. As divergências teológicas ou qualquer outra coisa não é maior do que a causa do reino do evangelho pelo qual nós batalhamos e estamos juntos. Deus abençoe, um abraço na sua família. Amém. Obrigado, até a próxima.